Se você me curar, eu te dou 1 milhão. A voz do bilionário ecoa no corredor do hospital como um trovão carregado de arrogância. Mas antes que o riso dos presentes se espalhe, uma resposta inesperada corta o ar como uma lâmina. Prepare o cheque. Essas 3 palavras, ditas por um menino negro de olhos firmes, silenciam médicos, enfermeiros e até o próprio rico. É nesse instante que a história que você vai ouvir hoje começa. Uma história de fé, coragem e de algo que nenhum dinheiro pode comprar. Se você assistir até o fim, vai descobrir como um simples garoto derrubou o orgulho de um homem acostumado a comprar tudo com o poder da sua fortuna. E eu já te digo, essa não é apenas uma narrativa, é uma lição que pode transformar a forma como você enxerga sua vida, sua fé e o verdadeiro valor das coisas. Por isso, não saia deste vídeo. Agora, imagine a cena: um hospital luxuoso, paredes brancas reluzentes, médicos correndo de um lado para outro, máquinas modernas piscando luzes frias. O ambiente cheira a poder e exclusividade, porque ali não entra qualquer pessoa. E é nesse cenário de luxo que vemos o bilionário, terno impecável, relógio de ouro que brilha mais do que a própria luz da sala, e um olhar de quem acredita que nada lhe falta, exceto a saúde que lentamente lhe escapa. Do outro lado, quase invisível naquele espaço onde ninguém o esperava estar, está o garoto. Roupas simples, passos humildes, mas uma presença que aos poucos toma conta do ambiente. Ele não tem dinheiro, não tem status, não tem nada que os olhos humanos considerem poder, mas o que ele tem é muito mais forte, uma fé inabalável que desafia a lógica. E é aqui que o choque acontece. O homem mais rico da sala zomba, acreditando que até a cura pode ser negociada como uma ação na bolsa de valores. Mas o menino não se intimida, ele não olha para o relógio de ouro, não se curva diante do poder do dinheiro, não se deixa esmagar pelo desprezo que o cerca. Ele ergue os olhos, encara o bilionário e devolve a provocação com uma coragem que faz o mundo inteiro parar. Se essa cena já mexeu com você, deixe o seu like agora mesmo e se inscreva no canal, porque o que está por vir vai surpreender ainda mais. O impossível vai acontecer diante dos seus olhos. O bilionário estava acostumado a ver o mundo se curvar diante dele. Desde jovem, aprendeu que notas de dinheiro abriam portas, que cifras compravam silêncios, que contratos moldavam destinos. Para ele, a vida era um grande tabuleiro onde se movia como rei absoluto. Se algo quebrava, ele comprava outro. Se alguém dizia não, ele dobrava a proposta. Nada lhe era negado, nada, até agora. Deitado na cama do hospital, com os melhores médicos ao seu lado e máquinas de última geração monitorando cada batida do seu coração, ele sentia algo que nunca havia sentido: impotência. A doença não respondia a tratamentos, os remédios não traziam alívio, e o tempo, antes um aliado para multiplicar suas riquezas, agora parecia um inimigo incansável, roubando-lhe dias, talvez até horas. Foi nesse estado de angústia disfarçada que sua boca, carregada de soberba, lançou a frase zombeteira: "Se você me curar, te dou 1 milhão." Um desafio, mas também um deboche, como se quisesse provar diante de todos que o garoto não passava de uma piada. Afinal, o que um menino pobre poderia oferecer diante da sua dor? Mas o que ninguém esperava era a resposta. O silêncio que seguiu a frase do bilionário foi quebrado por 3 palavras que ressoaram como um trovão em meio à calmaria: "Prepare o cheque." Não foram ditas com arrogância, não vieram com gritos, mas com a firmeza de quem carrega dentro de si uma certeza imutável. O menino, com a voz calma e os olhos fixos, encarava um homem que o mundo inteiro temia e não tremia. A coragem daquele olhar era desconcertante. Não era o brilho de ouro, nem o peso de fortunas que sustentavam aquele garoto, mas algo invisível e inquebrável.
Enquanto o bilionário ostentava o que podia ser tocado, o menino exibia uma força que ninguém podia comprar: fé. Uma fé que não se curva diante do poder humano, que não negocia princípios, que não se vende por cifras. E naquele instante, todos os presentes perceberam que algo fora do comum estava prestes a acontecer. O riso do bilionário já não parecia tão alto. O deboche dava lugar a um incômodo. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha o controle da situação. E aqui eu preciso te dizer: continue comigo, porque o que esse menino fez vai além de qualquer explicação lógica. É a prova de que quando você acredita no impossível, até os gigantes mais arrogantes caem por terra. O corredor do hospital nunca esteve tão quieto. Até segundos atrás, o espaço era tomado pelo burburinho de médicos, passos apressados, máquinas apitando, conversas interrompidas. Agora, tudo parecia suspenso no ar. O bilionário, acostumado a provocar risos de bajuladores e a ditar as regras de cada encontro, sentiu o peso daquelas 3 palavras ecoando na sua mente: prepare o cheque. Todos os presentes, enfermeiros, acompanhantes, até mesmo os médicos de jaleco impecável, voltaram os olhos para o garoto. Era como se o ambiente inteiro tivesse mudado de dono. O hospital luxuoso, símbolo do poder e da exclusividade, parecia pequeno diante da simplicidade daquela criança. Um menino que não tinha nada, mas que carregava dentro de si algo capaz de paralisar o orgulho do homem mais rico dali. A tensão era quase palpável. Ninguém ousava rir. Ninguém ousava falar. Havia algo naquele silêncio que incomodava e, ao mesmo tempo, atraía. Era como se uma expectativa invisível começasse a se formar. O ar parecia mais pesado, os segundos se arrastavam lentamente e cada olhar era um convite à dúvida. O que poderia acontecer agora? O bilionário tentava manter a postura, ajeitando o paletó e forçando um meio sorriso. Mas por dentro, algo começava a se quebrar. Não era apenas a frase do menino que o abalava, era a forma como foi dita. Sem medo, sem hesitação, sem submissão. Era a primeira vez em muito tempo que alguém o enfrentava sem se curvar. E o garoto permanecia ali, firme, sem baixar os olhos. Não havia gritos, não havia espetáculo, apenas a serenidade de quem carrega convicção. Uma fé silenciosa, mas poderosa o suficiente para transformar a atmosfera inteira. Esse silêncio não era vazio, era o prelúdio de algo maior. Um silêncio que antecede o trovão, que anuncia a tempestade, que prepara o coração para um impacto. Todos sentiram, ainda que não conseguissem explicar. Era como se o impossível estivesse prestes a atravessar aquelas portas. E eu digo para você, muitas vezes é no silêncio que os maiores milagres começam a ser construídos. Não é na agitação, não é na pressa, mas no instante em que tudo parece parado, que Deus prepara algo extraordinário. Fique comigo, porque a história está prestes a virar de forma que ninguém poderia imaginar. O silêncio que dominava o hospital foi rompido não por palavras, mas por algo muito maior. O improvável começava a acontecer. Aos poucos, sinais sutis, quase imperceptíveis, surgiam. O corpo cansado do bilionário, até então preso a dores constantes e expressão de derrota, mostrava uma mudança. Pequenos movimentos, respirações mais profundas, um brilho diferente nos olhos. Era como se a vida, antes distante, começasse a voltar. Os médicos se entreolhavam, confusos. Máquinas que não reagiam a tratamentos caríssimos agora mostravam melhoras nos batimentos. Enfermeiros cochichavam, tentando encontrar explicações racionais. Mas não havia lógica, não havia medicina, não havia ciência que pudesse justificar o que os olhos estavam vendo. O garoto permanecia em pé, firme, como se já soubesse que isso aconteceria.
Não havia surpresa em seu rosto, apenas a convicção tranquila de quem confia em algo maior. Seus olhos fixos no bilionário pareciam carregar não apenas fé, mas uma autoridade que nenhum título, cargo ou riqueza poderiam dar. E então veio a reação. O homem acostumado a rir, a debochar, a ver o mundo como seu palco, de repente se calou. O sorriso sarcástico desapareceu. Seus olhos, que antes olhavam de cima para baixo, agora se enchiam de incredulidade e, aos poucos, de temor. Pela primeira vez ele não sabia o que dizer. Pela primeira vez sentia que não estava no controle. O bilionário tentou se recompor, mas era impossível disfarçar. Algo dentro dele estava sendo esmagado. O orgulho, a arrogância, a falsa sensação de poder, tudo ruía diante do que acontecia ali. Não havia cheque, não havia cifra, não havia contrato capaz de comprar aquele momento. Ele, o homem que possuía tudo, se via pequeno diante da fé de um menino que nada tinha. E cada pessoa ao redor sentia o peso dessa transformação. O ambiente, antes frio e marcado pela pressa, agora respirava reverência. A atmosfera já não pertencia ao dinheiro, mas a algo muito maior. O impossível se tornara visível. E aqui vai uma verdade para você. Quando Deus decide agir, nem a força do dinheiro, nem o poder humano podem impedir. Continue comigo, porque a mensagem que esse encontro carrega vai muito além de um milagre físico. É uma lição que pode transformar sua forma de viver. Naquele hospital, duas realidades colidiam como ondas em alto mar. De um lado, o bilionário, dono de impérios, cercado por cifras que pareciam não ter fim, mas ao mesmo tempo prisioneiro da sua fragilidade. Do outro, um menino sem posses, sem luxo, mas com algo que o tornava gigante, fé. E é nesse contraste que a verdadeira mensagem dessa história se revela. O dinheiro pode comprar médicos renomados, equipamentos de última geração, remédios importados, acomodações luxuosas, pode pagar pelo conforto que a maioria jamais terá. Mas há algo que ele não pode comprar. A paz de um coração que confia, a coragem de quem não se curva diante da adversidade, a fé que move o impossível. O bilionário descobriu isso da maneira mais dura. Sua fortuna inteira não valia nada diante daquilo que um menino simples carregava dentro de si. Essa é a lição oculta e poderosa. A vida não se mede pelo saldo no banco, mas pela força que você carrega no íntimo. Quantas pessoas vivem escravas do medo, da ansiedade e da incerteza, mesmo tendo tudo o que o mundo pode oferecer? E quantos, mesmo sem nada, andam de cabeça erguida porque sabem em quem confiam? O menino representa essa verdade. Ele não apenas enfrentou o orgulho do rico, mas mostrou que fé verdadeira não se intimida diante da arrogância humana. Aquele hospital, símbolo do poder terreno, se transformou em palco de uma revelação eterna. O que o homem não pode comprar, Deus concede gratuitamente àqueles que creem. E eu quero que você reflita comigo. Onde está sua confiança hoje? No que o dinheiro pode dar ou naquilo que ninguém pode tirar? Escreva nos comentários. Minha confiança está em Deus. Se essa mensagem já tocou o seu coração. O hospital voltou a se encher de vozes, mas não eram mais cochichos de dúvida ou risadas de deboche. Eram murmúrios de espanto, lágrimas contidas, olhares que buscavam compreender o que havia acabado de acontecer. O bilionário, outrora arrogante, permanecia em silêncio. Não havia palavras suficientes para explicar o que sentia. Aquele homem que comprava tudo descobriu diante de todos que sua maior fraqueza não estava no corpo enfermo, mas na alma vazia. O cheque de 1 milhão prometido com escárnio já não fazia sentido. O que aconteceu ali não tinha preço. Nenhuma fortuna poderia medir a grandeza do que os olhos presenciaram. Porque o verdadeiro milagre não foi apenas físico, foi espiritual.
Foi o despertar de uma consciência, a de que o poder humano tem limite, mas a fé não conhece barreiras. O menino, com sua simplicidade, ensinou uma lição eterna. Ele mostrou que o impossível não se alcança com cifras, mas com convicção. Que o ouro pode brilhar, mas não ilumina o coração. Que a arrogância pode se erguer como muralha, mas diante da fé cai como pó. E agora, a pergunta não é sobre o bilionário ou sobre o garoto, mas sobre você. Onde está a sua confiança? Você tem vivido acreditando que segurança vem do que possui, ou está pronto para experimentar a paz de quem confia no impossível? Se essa mensagem falou com você, eu te peço, não guarde só para si. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque histórias como essa não são apenas para emocionar, são para transformar. Quantos bilionários, políticos e poderosos já vimos na história que, diante da dor, descobriram que o dinheiro não podia salvá-los? Palácios cheios de luxo, cofres abarrotados de ouro, contas secretas em paraísos fiscais. E ainda assim, todos eles carregavam a mesma fragilidade. A vida não se prolonga por contratos. O coração não bate mais forte por cifras. A eternidade não se compra com moedas. Essa cena no hospital é um espelho de algo que a Bíblia sempre deixou claro. Em Marcos 8:36, Jesus pergunta: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa pergunta atravessa séculos e ecoa ainda hoje. O bilionário da nossa história experimentou na pele o peso dessa verdade. Ele tinha o mundo aos seus pés, mas diante da doença se descobriu pequeno, vazio e frágil. Enquanto isso, o menino representa a fé que desafia a lógica. É a fé de Davi diante de Golias. É a confiança da viúva pobre que entregou suas últimas moedas, acreditando que Deus cuidaria dela. É a ousadia de um jovem que, mesmo sem nada, encara o impossível porque sabe que não está sozinho. Essa mensagem não é apenas sobre um milagre em um hospital. É sobre você e eu. É sobre todos que, um dia, terão que escolher onde colocam sua confiança. No que pode ser contado em números ou no que não pode ser destruído pelo tempo. Se você crê que sua verdadeira riqueza está em Deus, declare nos comentários: minha fé vale mais do que ouro. Isso não é apenas uma frase, é uma declaração de onde está o seu tesouro. O homem que entrou naquele hospital como símbolo de poder e arrogância não era o mesmo que agora se levantava, ainda trêmulo, mas cheio de espanto. Sua respiração já não era ofegante, suas mãos já não estavam frias, seus olhos, antes opacos, agora refletiam um brilho de vida que ninguém conseguia explicar. Mas a maior mudança não estava no físico, era algo mais profundo, algo que dinheiro nenhum jamais poderia provocar. O bilionário, que sempre acreditou que podia comprar tudo, foi confrontado com uma verdade que esmagou seu orgulho. A vida é um presente, não um contrato. A cura que ele experimentava não vinha de cifras, nem de clínicas de luxo, mas da fé simples de um menino que ousou acreditar no impossível. E naquele momento, sua alma, antes vazia e endurecida pelo poder, começou a se quebrar. Ele olhou para o garoto como nunca havia olhado para ninguém. Não havia desprezo em seus olhos, não havia superioridade. Pela primeira vez, havia gratidão e até um certo temor. Ele, que humilhou tantos com suas palavras, agora se via pequeno diante da coragem e da fé de uma criança. O cheque prometido já não fazia sentido. Não porque ele não pudesse pagá-lo, mas porque compreendeu que aquilo não era uma transação, não era uma negociação, era graça. E graça não se compra, se recebe. Os presentes no hospital não esqueceriam jamais aquele dia. Médicos e enfermeiros,
Acostumados a confiar apenas na ciência, testemunharam algo que fugia dos protocolos. Pessoas comuns viram que até o mais arrogante dos homens pode ser quebrado pela verdade de que existe um poder maior. E talvez seja isso que você precise ouvir hoje. Não importa quão alto você se ache, nem quão baixo você se sinta, todos nós estamos diante do mesmo Deus. E Ele continua fazendo o impossível na vida daqueles que creem. A cena entre o bilionário e o menino é mais do que um episódio isolado. É um retrato da humanidade. Todos nós, em algum momento, somos o bilionário, acreditando que o controle está em nossas mãos, que o esforço, o status e os recursos podem garantir nossa segurança. Mas, em outras vezes, somos chamados a ser como o menino. Confiar sem ter garantias, acreditar quando tudo diz o contrário, carregar dentro de si uma fé que parece insensata aos olhos do mundo. O bilionário aprendeu que o dinheiro pode estender dias, mas não pode dar propósito à vida. Ele descobriu que pode ter milhares de mãos aplaudindo, mas nenhuma paz no coração. E o menino mostrou que a verdadeira grandeza não se mede por números, mas pela coragem de acreditar no invisível. Essa lição atravessa séculos. A riqueza sem fé é vazio. A fé sem riqueza é plenitude. Porque no fim, não levamos cofres, mansões ou contas bancárias. Levamos apenas aquilo que construímos dentro da alma. O menino, com nada nas mãos, tinha tudo. O bilionário, com tudo nas mãos, não tinha nada. E é aqui que a história se encontra com você. Onde está o seu coração? Você tem se apoiado em números, títulos, bens, ou tem confiado em algo maior, que não pode ser destruído pelo tempo? Talvez a maior cura que você precisa não seja no corpo, mas no espírito. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva agora mesmo: eu escolho confiar em Deus. Não é apenas um comentário, é um passo de fé. O bilionário nunca mais esqueceu aquele dia. Não porque perdeu parte de sua fortuna, mas porque ganhou algo que nunca havia possuído. A consciência de que a vida é mais do que ouro, mais do que títulos, mais do que poder. O cheque de 1 milhão poderia ser assinado, depositado, multiplicado, mas nada disso se comparava ao valor de um coração transformado. O menino, com sua simplicidade, mostrou ao mundo que fé verdadeira não é silêncio tímido, mas voz que rompe a arrogância, que enfrenta gigantes, que não se vende diante da pressão. Ele não apenas curou o corpo de um homem poderoso, ele expôs o vazio de uma vida construída sobre areia. Essa história não é sobre cifras, nem sobre milagres isolados. É sobre um convite, o convite para você refletir. Onde está o seu tesouro? No que passa, enferruja e se perde, ou no que permanece para sempre? Porque a verdadeira riqueza não está guardada em cofres, mas em corações firmados em Deus. E talvez agora você se veja como o bilionário, cercado de coisas, mas com a alma cansada. Ou talvez como o menino, sem nada aos olhos humanos, mas cheio de uma fé que move o impossível. A boa notícia é que você pode escolher hoje qual história vai viver. Por isso eu te peço, se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Alguém que você conhece precisa ouvir isso. Talvez seja exatamente a resposta que essa pessoa espera. E lembre-se, tudo pode falhar, menos a fé em Deus. No fim, a história do bilionário e do menino não é apenas sobre um cheque, nem sobre um hospital. É sobre dois mundos colidindo diante de uma verdade que não pode ser comprada. A fé é a maior de todas as riquezas. O homem que tinha tudo descobriu que estava vazio. O menino que nada possuía mostrou que tinha em si o maior de todos os tesouros. Essa cena nos lembra que a vida é breve, o poder é passageiro e a fortuna é frágil como pó. Mas a fé, essa sim, permanece.
Ela é capaz de levantar o caído, de curar o incurável, de transformar o arrogante em alguém quebrantado. A fé não se compra, não se vende, não se negocia. Ela nasce no coração daqueles que ousam acreditar, mesmo quando o mundo inteiro duvida. E talvez agora essa história esteja falando diretamente com você. Porque no fundo, cada um de nós precisa escolher em quem ou no que vai confiar. O bilionário confiou no dinheiro e perdeu. O menino confiou em Deus e venceu. A mesma escolha está diante de você hoje. Se essa mensagem tocou a sua alma, declare agora: minha fé é minha verdadeira riqueza. Compartilhe essa história, porque alguém que você ama precisa ouvir isso. E nunca se esqueça, o ouro pode brilhar por um momento, mas só a fé ilumina para sempre.